Vambora. Fala, gurizada, tudo bem? Obrigado aí por estarem aqui em mais um podcast. A gente vai falar muito sobre empreendedorismo, a gente vai falar muito sobre bons negócios. Hoje nós vamos falar muito sobre oportunidade e eu tô aqui com uma pessoa que é especialista no segmento de grupos geradores, que ele é empresário, ele é empreendedor, ele é líder de uma das empresas referências hoje no Brasil nesse segmento e é também um franqueador de sucesso, já com várias franquias espalhadas pelo Brasil. Eu tô aqui com o Bruno, que é o CEO da Energy. Tudo bom, Bruno? Tudo bom, Fred? Um prazer aí estar podendo participar do programa, tá? Divulgar um pouco aí da nossa empresa, dos conteúdos e trocar algumas ideias aí sobre o mercado de geração, energia, que é o nosso mercado aí. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, hein? Bruno, a gente sempre começa aqui o nosso podcast conhecendo um pouco melhor do nosso convidado, do empreendedor, do empresário, Bruno. Então a gente queria que se você pudesse contar um pouquinho da tua história, como é que você começou aí a tua caminhada empreendedora, de empresário, como que surgiu aí dentro da tua família a Energy, né? Como que vocês entraram nesse segmento, como tudo aconteceu? Deixa eu arrumar seu microfone aqui, que ele é direcional, deixar ele mais assim. Vamos lá, obrigado, hein, Fred? Então, assim, na verdade, assim, eu me formei em 2003, a Energy iniciou, né? Então, a fundação da empresa foi em 2003, tá? Como que nasceu a Energy Geradores? O meu pai, né, o Paulo Moreira, trabalhou durante 30 anos numa empresa de grupos geradores, né? Ele vindo de Minas Gerais, começou a trabalhar numa empresa aqui em São Paulo de grupos geradores, fez toda a sua carreira nessa empresa. Em 2003 ele saiu da empresa e fundou a Energy Geradores, né? Na época eu estava me formando em técnico em eletrotécnica, né? E iniciando a minha faculdade, né? Começando ali em engenharia elétrica. Já estava pensando em seguir o caminho do seu pai, então. Na verdade começamos a empresa juntos, né? Então estava ali naquela transição, terminando o colegial, terminando o ensino técnico, né? Terminando o técnico em eletrotécnica, iniciando engenharia elétrica, que eu me formei na engenharia elétrica na FEM, em São Bernardo do Campo. Iniciamos uma empresa como uma empresa para prestação de serviço em grupos geradores, que foi o que o Paulo fez ali durante 30 anos, né? Sendo ali gerente da parte de assistência técnica dessa empresa. Então ele tinha uma vasta experiência no segmento, né? Muitos clientes que ele já conhecia, atendia. Então nós iniciamos o principal core business da empresa para ser uma empresa de manutenção de geradores, trazer soluções e trazer aquela dificuldade. Então sempre você teve o fabricante de um lado que queria vender o produto e a gente entrava muito com essa parte de pós-vendas. E durante esses anos, né, então em 2003, né, que foi a fundação, até eu me formar engenheiro foram 6 anos de faculdade, né? Então a empresa veio crescendo, graças a Deus crescendo degrau a degrau, passo a passo, aumentando o ramo de serviços, né? Muito focado em manutenção. Depois começamos a entrar na parte de instalações, retrofits, reformas, e nisso a gente teve uma expansão. Então esse ano de 2023 completamos 20 anos de empresa, né? Hoje na empresa, além do Paulo, que é o diretor técnico, eu que estou com o diretor comercial, nós temos meu irmão Vinícius, que é o diretor de engenharia, né? Então a empresa hoje já tem 250 colaboradores. No grupo, além da Energy Geradores, que é a empresa que faz a venda, né, distribuição dos geradores da Generac, manutenção, instalação, ou seja, todo o suporte. Nós temos no grupo a Loca Energy, que é uma empresa nossa de rental, então focada em locações de geradores, com uma frota hoje de mais ou menos 200 equipamentos para locação. Legal. Também uma empresa familiar, quem toca é meu irmão Lucas, né? Então nós somos 3 irmãs, mais o meu pai, que estamos tocando os negócios. Então hoje nós temos no grupo a Energy, a Loca Energy, que é a empresa de locações, uma startup que nós lançamos em 2022 de sistemas de inteligência artificial e telemetria para grupos geradores, que é a Telegem. E ano passado também, com a aquisição de uma empresa de subestações, trouxemos para o grupo uma empresa chamada Energy MT, que é focada em subestações e média tensão. Então esse é o grupo, né? Começamos o trabalho de franquias também para expansões fora da região de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde está a nossa matriz, né, São Paulo, e as filiais Rio e Minas. Então começamos um processo de franquias junto com vocês da Como Franquear, trabalhando aí o desenvolvimento de outras regiões. Hoje já temos bons franqueados aí trabalhando nesse segmento nosso, que é manutenção, venda, instalação de grupos geradores, sempre muito focado em solução para o nosso cliente, né?
Então esse é o nosso principal objetivo hoje, é oferecer uma solução de eficiência em energia para o nosso cliente, seja para o momento de emergência ou seja para o momento de geração. Hoje eu estou vendo que vocês estão abrindo outros braços, que são braços complementares à ação principal que vocês têm hoje na manutenção e venda de gerador. Vocês estão fazendo isso porque pela oportunidade mesmo de poder, né, você já é um grande cliente para um negócio desse quando você abre, ou é por dificuldade mesmo de encontrar uma mão de obra qualificada, uma empresa que preste esse serviço da maneira com que vocês querem? Na verdade, sim, nós temos verticalizado algumas etapas, né, do nosso processo. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, da nossa empresa de rental, né, de locações de geradores. Nós não tínhamos essa empresa até 2016, era uma empresa, nós trabalhávamos com parceiros, mas por muitas vezes tínhamos problemas com esse parceiro na prestação do serviço. Isso gerava alguns conflitos com o nosso cliente, e para nós sempre o cliente é muito importante. Então a empresa tem um zelo em oferecer a melhor solução e confiança para o nosso cliente. Então, por isso a gente trouxe a nossa empresa, que é a Loca Energy, para a gente ter uma solução nossa, né, e oferecer um serviço de maior qualidade. Qual que é o nosso objetivo, por exemplo, na nossa empresa de locação? Não é o mercado de eventos, mas sim o mercado de oferecer segurança para os clientes que a gente presta serviço. Então está muito atrelado à locação para quando a gente executa a obra, então eu fecho o projeto completo, turnkey para o cliente. Está muito focado em quando eu tenho que parar um equipamento para fazer uma manutenção mais pesada, trazer esse grupo gerador para suportar que eu possa fazer essa manutenção. Então ele entra muito atrelado. Então Loca Energy e Energy trabalham sempre em conjunto na solução para o cliente final. Porque assim, o que nós vendemos para o nosso cliente é confiabilidade e segurança. Então eu tenho gostado bastante de falar até com os nossos colaboradores, com a nossa equipe, que a Energy é uma empresa basicamente de seguro. O que eu vendo é confiança para o nosso cliente. Porque o cliente que tem um grupo gerador que investe milhões para ter um equipamento que vai ficar em operação stand-by, que é operação de emergência, para no momento que falta energia, ele funciona. É lógico. Então, muitos dos clientes não querem que o gerador funcione, igual você tem quando tem um seguro. Mas quando você precisa, ele é essencial, porque o custo de você ficar 1 minuto, 10 minutos parado é muito grande. A gente teve aí alguns eventos recentes, né, de oscilação da rede, e a gente vê quanto isso causa de problema, né? Inclusive na última, que acho que foi no mês de agosto, hoje nós cuidamos de 3.300 ativos, né? Ou seja, são 3.300 grupos geradores que nós cuidamos em manutenção, e nesse último evento, 99% da oscilação que teve, todos esses equipamentos entraram em operação. Então, quase todos os geradores que nós cuidamos nesse dia entrou, porque teve uma oscilação aí recente. Então, isso sim é a confiabilidade. Então, a gente tem que gerar confiança e segurança para o nosso cliente, que nós estamos propondo a melhor solução em serviços e equipamentos. É porque, na verdade, quando a gente fala de energia, muita gente fala, né? Eu hoje, por exemplo, não consigo trabalhar sem internet, né? Sim. É uma coisa que o escritório para se não tiver internet. Se o computador não estiver ligado, o escritório para. Mas tudo isso depende da energia. Então, acima de tudo isso, se você ficar sem energia, a coisa não anda, né? A energia é essencial, né? Você hoje nada se faz hoje sem energia, né? Então, a gente até vem comentando bastante assim, nós vendo, por exemplo, a evolução e quanto vem aumentando a demanda de necessidade de potência de energia, né? Então, até quando a gente discute matriz de energia do país, né? Questões de carros elétricos que estão aí em alta, né? Ou seja, outras tecnologias, fontes renováveis como solar ou a própria eólica, né? Bancos de baterias, que são os BES, que nós também temos agora no nosso portfólio de produtos. A gente tem grupos geradores a gás, biogás, né? Biometano. Então, você tem uma matriz de energia muito pujante, ou seja, necessária. Apesar do Brasil ter uma matriz energética limpa, né, uma matriz energética bem renovável, você tem aí, se o país crescer, você não tem hoje condições de atender com tudo, com a potência que a gente tem instalado, então tem um déficit para você fazer esse crescimento, né? E, por exemplo, as cargas só vêm aumentando. Então, eu tenho comentado bastante que tinha muitos clientes, antigamente a gente pegava clientes com 2, 3, 4 geradores, com 1 mega, 2 megas, e eram grandes plantas. E hoje a gente já fala de plantas com 20, 30 geradores no mesmo cliente, porque assim, a necessidade de dados, data centers, hospitais, telecom, né? Ou seja, que é um cliente muito forte, nosso segmento muito forte de atuação, existe uma necessidade muito grande hoje de energia.
O próprio mercado residencial, que nós temos um produto bem interessante, que é o equipamento Guard. Você vê que com a pandemia muitas residências viraram escritório, então um pouco disso que você vem comentando é uma realidade. Então a gente tem crescido muito esse mercado de venda de geradores por residência, porque você está trabalhando em casa. Se você está em casa, acaba a energia, você hoje não participa de uma reunião online, fica sem contato. Então muitas pessoas que trabalham de home office, que vêm se profissionalizando, têm essa preocupação, porque sem energia você não tem computador, você não tem dados, você não tem internet, então você fica basicamente sem nada. Então essa é a importância de você ter esse respaldo para um momento de oscilação ou falta de energia da concessionária, você ter a possibilidade de gerar a sua própria energia através dos geradores, né? A gente vai falar daqui a pouco já sobre o Guardian e sobre a possibilidade que vocês têm hoje para espaços menores e tudo mais, mas falando ainda dos clientes maiores, né? Hoje, quem utiliza mais esse serviço no Brasil? Você citou hospital, você citou telecom, quem são os clientes principais hoje? O grupo gerador, né, normalmente diesel ou gás, é um equipamento assim, que muitas vezes quem não é do segmento, né, não conhece muito, mas ele está em todo lugar. Então quando você vai em qualquer supermercado, qualquer grande loja de varejo, ele tem um grupo gerador. Então nós temos hoje diversas redes de supermercado na nossa carteira de clientes, né? Varejistas também, então varejistas de roupa, varejistas de lojas de construção. Então esse mercado do varejo, das lojas, todos têm geradores. Esses grandes magazines, magazines, tá? Aí você tem todo hospital, é essencial, é vital, né? Então grandes hospitais, a gente está muito forte nessa área hospitalar. Telecomunicações, então, governo também ou não? Rádio, televisão. Governo sim, então porque o governo tem hoje data center do governo, você tem estruturas do governo, bancos, então todo esse tipo de cliente tem um grupo gerador. Então eu diria que muito dos mercados hoje que atendem indústrias, todas as indústrias têm geradores, né? Nós temos bons projetos e trabalhado muito forte, por exemplo, indústrias farmacêuticas que estão em expansão. Então são mercados pujantes, porque assim, são mercados onde é vital a segurança de energia. Então é vital você ter essa segurança energética para você não parar a produção, para você não parar a sua venda. Então isso tudo faz muita diferença. Mercado de concessões, né? Então aeroportos, rodovias, para onde tem esse segmento, onde você tem um ponto ali de atendimento, você tem ali sempre um gerador para sustentar a energia no caso da necessidade. A gente vê uma tendência em alguns segmentos, a gente estava até comentando aqui antes de começar sobre o aluguel de assinatura de veículos e tudo mais. Vocês hoje, eu entendi quando você disse, né, que hoje com a Loca Energy vocês acabam utilizando muitos equipamentos que vocês têm para locação para o cliente locar numa manutenção, né, ser o backup do backup ali quando vocês precisam. Mas hoje você sente que tem uma tendência do cliente não querendo mais investir, comprar equipamento e migrar para essa parte de locação? Você acha que isso é uma tendência para o futuro? Isso existe sim, essa tendência. É algo que a gente aposta há alguns anos, até uns 2, 3 anos que a gente tem o nosso plano de assinatura também na Energia Geradores, tá? Que é basicamente uma locação, mas uma locação por um período maior e dedicada para aquele cliente. O mesmo que se faz hoje muito com veículos, né? Que se faz com equipamentos de TI, porque o cliente, quando parte para esse tipo de solução, ele não está preocupado em ter que controlar o ativo dele, em dar manutenção. Então ele paga pelo conforto e pela confiança, né? Então quando você fecha um contrato de locação a longo prazo ou um plano de assinatura, você tem ali o equipamento, a instalação sem necessidade de desembolso, ou seja, você vai ter que pagar só aquele custo mensal e você não tem a preocupação de ter que cuidar do equipamento, fazer a manutenção, troca de peças. Então existe sim essa tendência, né? No nosso segmento, o que a gente observa é que assim, em 2020, 2021 a gente estava tendo um êxito maior com a alta da taxa de juros, os financiamentos dificultaram esses planos de assinatura, então isso deu uma oscilada. Então hoje não é algo que a gente está com um mercado tão pujante, principalmente nessa parte de geradores, mas eu acredito que isso é uma tendência do futuro, não só para os nossos equipamentos, como para outros ativos. Eu vejo cada vez mais empresas, principalmente, partindo para o mercado de locação de assinatura, ao invés de ter um ativo, ter a depreciação e depois ter todo o cuidado de manutenção com ele. A gente escuta muito na internet, hoje em dia, a gente não sabe até onde isso é uma realidade, mas a gente escuta muito se falar de crise energética
e que a gente vai, né, que a gente precisa se organizar em muitas coisas. A gente teve esse exemplo do apagão que a gente teve em agosto aí, que foi de proporção nacional, e a gente vê que tem muitas empresas que têm buscado investir mais para poder atender uma demanda maior. A gente estava falando da WEG, que comprou 10 fábricas no Brasil recentemente para aumentar as operações. Mas o que eu queria saber de você hoje existe realmente uma demanda maior do que o que você tem de equipamentos? Porque a gente sabe que... Eu lembro que um tempo atrás a gente estava com um problema que as pessoas tinham uma fila para as pessoas esperarem para receber geradores e tudo mais. Como é que está isso? Ou seja, realmente está assim? Está todo mundo meio com medo? Quem não se preocupava com isso está se preocupando agora, só que não tem equipamento? Como é que está aí nesse sentido? Como que funciona esse mercado? Assim, a gente teve sim principalmente no período aí da pandemia, né, um déficit de entrega de produtos que foi padrão do mercado, né? Não só no nosso mercado de geradores, em todos, né, por problemas aí de chip, problema das ECU dos motores. Então houve um atraso de entrega, né, nos produtos. Isso gerou uma fila, então tínhamos uma demanda maior, né, do que o que a gente tinha de oferta pronta entrega. Isso já se normalizou, então os prazos hoje médios de entrega de um equipamento giram em torno de 60 a 90 dias. Que é um prazo normal. Que é um prazo normal para equipamentos de alta potência, né, acima ali dos 200 kVA de potência, né. Para os motores residenciais, os equipamentos guarda, por exemplo, nós temos hoje a pronta entrega, né? Agora, toda vez que a gente fala de infraestrutura elétrica, instalação de gerador, isso demanda um planejamento. Então, não é amanhã vai ter apagão, amanhã eu chego e consigo comprar, instalar e startar o gerador. Não, então isso envolve um planejamento. Então, sempre que o cliente observa uma possibilidade na frente que pode ocorrer um problema, ele tem que se precaver e se planejar antecipadamente. Muitos fazem, outros não, e aí na hora que você tem um evento, você acaba não conseguindo atender. Então, assim, até comentando um pouco do que eu falei, a demanda de energia está cada vez aumentando. Então, as cargas são muito maiores. Então, o que a gente enxerga hoje é que tem aumentado uma necessidade de energia, então as residências consomem mais energia, os empreendimentos consomem mais energias, os hospitais consomem mais energia, os data centers, e do outro lado você tem a matriz energética, né, que é uma matriz hoje que tem brasileira, né, no caso do Brasil, que tem energia solar, tem uma matriz com bastante eólico, tem a matriz hídrica, né, das nossas hidrelétricas, né, e algumas térmicas, mas você tem uma intermitência, ou seja, você não tem, por exemplo, o solar ele não gera o período integral, né? Ele tem uma intermitência ali, no período da noite ele não gera. O eólico também tem essa intermitência. Então, se você pensar que o Brasil cresça, né? Então a gente vem de anos aí que o PIB não vem crescendo, que a nossa indústria não vem se desenvolvendo, mas que o Brasil crescesse, por exemplo, por alguns estudos que a gente já analisou, 5%, você teria uma matriz energética hoje que não suportaria todo esse crescimento, principalmente dessas grandes cargas e principalmente do mercado de indústria, que no Brasil ele vem há muito tempo sem grandes investimentos. Então essa tendência faz, ou seja, a gente entender que para o futuro, né, você deva aí ter uma crescente de procura de grupos geradores, de investimento. A gente começou isso aí 2021 e 2022, um cenário muito positivo para o nosso mercado. Passamos agora por uma virada de governo, toda a instabilidade normal. Então, o que nós sentimos no primeiro semestre foi um recuo, né? Então, os clientes mantendo a operação, cuidando do OPEX, mas poucos clientes querendo fazer CAPEX, investir e crescer plantas, né? Esse segundo semestre a gente já está sentindo uma movimentação melhor, então você já passou aquela turbulência, um pouco daquela desconfiança do início do ano, né? Mas o Brasil a gente nunca tem uma projeção muito certa, então isso as coisas a gente vai se adaptando. Já está acostumado, né? O brasileiro empreendedor, o brasileiro em si sabe muito bem se adaptar, sabe? A gente tem muita criatividade porque não dá para ter um planejamento a médio e longo prazo com muita certeza. O que eu posso garantir assim, hoje, com a matriz energética que a gente tem, se a gente tiver um crescimento e com o aumento que você tem de consumo, com certeza a tendência é você ter problemas, né, mais graves, que é o que aconteceu, por exemplo, a gente teve uma crise hídrica, né, não está chovendo, os nossos reservatórios estão vazios. Você já tem um problema de energia mesmo sem o país estar crescendo, porque a nossa matriz está muito justa para a necessidade. Então, qualquer fator que oscilar, você tem a hidrelétrica tem problema, você tem uma E é o que acontece muitas vezes nisso, que aconteceu no segundo semestre de 2021, né, que foi a última aí, né? Hoje os reservatórios estão todos cheios, então tá mais estável, mas no segundo semestre de 2021 foi o semestre que a gente vendeu mais geradores dos últimos anos. Por quê?
porque aí você teve essa crise e a necessidade de compra, né, do cliente. E é o que eu falei, se você não se programar antes, você não consegue comprar o gerador, instalar e estar com ele apto a operar no momento da crise. Então, quem está enxergando na frente vai fazendo os investimentos. Porque na hora que a crise acontecer, se faltar energia hoje, a única forma de socorro é via locação, que é levar o equipamento para conseguir resolver mais rápido, né? Então, são esses os pontos aí do mercado. Esse é um outro braço que você consegue ajudar, né? Porque você consegue deslocar esse problema todo de instalação, de entrega, você consegue resolver de imediato dessa forma. Aí você consegue com os geradores de aluguel, né? Você entra com o equipamento locado. Quando você tem esse momento de crise, isso acaba sendo uma procura grande, tem bastante mercado nesse sentido. Vocês fazem muitos eventos também? Porque eu estava lendo que o mercado de eventos ele voltou a crescer muito forte, né? E foi um dos maiores geradores de emprego do último semestre, foi os eventos que voltaram forte. Vocês devem ter sentido isso também, né? O mercado de evento voltou muito forte, né? Até consequência do pós-pandemia, né? Aquela necessidade, então vários eventos voltaram. Não é um principal foco nosso no segmento de locação, como eu expliquei, nosso mercado de renta e locação está muito mais para assistir serviços, segurança, essas necessidades pontuais do cliente. Temos sim feito alguns eventos, tá? Mas não é o nosso nicho principal. E aí mas hoje com a crescente, que todos os eventos vão para esse ramo de locação de geradores, aparecem oportunidades para nós em outras áreas. Mas é um mercado que quem tiver interesse hoje está em crescimento, né? Legal. Tá. Bom, e aí você hoje, a Energy ela já está há alguns 2 anos, né? No modelo de... Isso, 2 anos que a gente iniciou o modelo de franquias, né? Vocês já estão com algumas unidades e hoje, basicamente, quando a gente fala da Energy, a gente tem 4 modelos. Antes de falar dos modelos, porque a gente vai precisar dessa informação, tem uma coisa que eu sou muito fã, eu acho que é uma coisa que faltava realmente, eu não sei como não fizeram isso antes, ou se não era difundido e tudo mais, mas hoje a gente tem, quando a gente pensa em geradores, nós não somos do ramo de grupos geradores. Quando a gente pensa em gerador, a gente pensa naquele gerador enorme que ocupa o espaço todo atrás do caminhão, que fica naquelas casas, né, no shopping enormes ali. São coisas muito grandes. Então e também um investimento alto, obviamente. Então a gente entende que isso era um luxo para shoppings, hospitais, grandes empresas. E agora com esse novo gerador do Guardian, você tem um gerador muito menor, né? Inclusive a gente fez uma feira de franquia, levamos o gerador lá para essa feira, que é um gerador que uma pessoa que está construindo a casa dos sonhos, por exemplo, já pode pensar em ter um gerador próprio ali para poder suprir a necessidade da casa dela. Uma empresa menor que tem a mesma necessidade, mas não está num prédio que tem gerador, mas tem a mesma necessidade de manter energia, não pode parar funcionário, tem o mesmo prejuízo, consegue com um investimento bem menor, proporcional, resolver esse problema. O que você pode me falar sobre esse produto específico? Esse produto, sim, a Energy, eu comentei rapidamente, a Energy é o maior distribuidor do Brasil da Generac, né? A Generac é uma multinacional americana, tem entre as 3 maiores empresas do mundo a nível de fabricação de grupos geradores, né? Se nós pegarmos só grupos geradores a gás, é a maior e líder mundial. E a Generac tem esse produto que é o Guardian, tá? É um produto extremamente difundido no mercado norte-americano. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos a Generac hoje produz 1.500 unidades dia do Guardian. Uau! Só para fornecimento aí no mercado americano, tá? Ano passado foi mais de $1 bilhão em faturamento com vendas desse equipamento Guardian. É um mercado que nós trouxemos junto com a Generac Brasil aqui por volta de meados de 2019, né, que a gente trouxe esse produto e começou um trabalho. É um produto com que funciona 100% a gás natural, então além de ser um gerador, ele está linkado com a sustentabilidade, né? Então ele já não usa o combustível fóssil, óleo diesel tradicional, está trabalhando com o gás natural, que foi considerado até pela União Europeia hoje um combustível verde, né? Ou seja, um combustível sustentável, que é um combustível de transição. Ele, como você falou, é um equipamento extremamente compacto. Então ele é um equipamento que, se você entrar nos sites da Energy, você vai ver várias divulgações. Ele é um equipamento muito compacto e que cabe muito bem nos projetos de arquitetura da residência. Ele é um produto voltado para esse mercado residencial, né? Muito voltado para o mercado residencial e de pequenos comércios, porque ele é um produto que vai até a potência de 20 kVA, né? Ano passado aí foram vendidos 200 unidades no Brasil.
Nós estamos agora junto com a Generac com um produto para a gente difundir e divulgar cada vez mais esse produto, que é o Roadshow. Então nós temos um caminhão agora que a gente leva o Guardian até o cliente, então leva até os condomínios para apresentar, né? Como é que vocês fazem? Vocês fazem um acordo com o condomínio, para lá e deixam em disposição para o... Nós fizemos recentemente, há 2 finais de semana atrás, de um condomínio aqui no Parque dos Príncipes, em São Paulo. Então a gente faz um acordo com o condomínio ou com a associação de moradores, quando é um bairro aberto, mas de alto padrão. Levamos o roadshow para esse condomínio, né? Ali temos a apresentação do produto, então o cliente pode conhecer o produto. Durante o evento são condições comerciais especiais, né? Então você consegue ter ali alguns benefícios, como manutenções gratuitas, kits de manutenção. Então a gente tem feito essa divulgação para que cada vez mais os proprietários de residências, né, conheçam esse produto, entendam esse produto. Ele, comparado ao investimento dos grupos geradores diesel, é um produto de valor acessível para residências de alto padrão, então gira em torno de R$60 mil cada equipamento. Um gerador do tamanho, daqueles maiores, o investimento seria quanto, para a gente ver uma comparação? Então, um gerador, por exemplo, da mesma potência do Guardian, só que no diesel, ele estaria na faixa de 70 mil, só que ele seria de um tamanho muito maior. Agora, os geradores que a gente vê, por exemplo, de residenciais, condomínios, né, que são os condomínios verticais, que são máquinas acima de 100 kVA, ou aí supermercadistas, hospitais, nós estamos falando de investimentos de 200, 300, 500 mil reais ou acima de 1 milhão, tá? Então, normalmente, um gerador para o residencial, que é o Guardian, você tem de investimento em torno de 60 mil de equipamento, mais quadro, instalação, fica na faixa de 75 a 80 mil. O público-alvo hoje sim são residências, né, horizontais, né? Então são condomínios residenciais aí, que você tem de alto padrão, né? Então residências que a gente, hoje o mercado que a gente está trabalhando muito é mercado acima de residência acima de 1 milhão de investimento. Por quê? Porque essas residências, normalmente hoje ela tem tudo baseado, ela tem uma automação, então ela depende 100% de energia elétrica. Os fogões agora já saíram do gás e agora a gente tem aquele fogão de indução. As persianas são automatizadas. Muitas vezes a gente tem residência que a garagem é no subsolo. A pessoa fica presa em casa. Exato, praticamente. Né? Aí ele tem uma adega que não pode parar ali, porque se parar a energia ele perde ali milhões em vinho. Então, ou seja, veja a importância da energia numa residência. Né? Como a gente falou, os escritórios estão muito agora vindo para casa. Tem muitas pessoas trabalhando de home office. Então isso faz o proprietário desse tipo de residência, desse mercado, olhar cada vez mais para esse seguro, que é ter um grupo gerador na sua residência, para no momento que oscilar e faltar energia, você conseguir atender a sua necessidade. Ah, mas na minha residência falta muito pouco, mas chega agora período final de ano, ar-condicionado ligado, normalmente onde tem as oscilações de chuva, aí falta energia no Réveillon, quantas vezes falta energia no Natal, a família está em casa, então a gente tem uma demanda e tem sentido que para quem tem um residencial nesse padrão, que tem uma residência nesse padrão, que investe às vezes milhões em outros itens de arquitetura, tem se tornado algo necessário. Então a gente está divulgando cada vez mais esse produto. Por ele ser a gás, ele é mais silencioso? Ele é um equipamento mais silencioso, mais compacto. Você ganha com isso, você não tem problema, por exemplo, se você tiver funcionário na sua residência que teria que abastecer o diesel, ele teria que receber periculosidade, ele não tem mais esse problema com gás natural. Você não tem que se preocupar em estar abastecendo o diesel para ele funcionar. Você tem um combustível que é o gás natural, a qualidade dele é muito melhor do que a qualidade de um combustível de óleo diesel. Porque o óleo diesel você pega no posto, pode estar adulterado, você tem aí pela ANP, só pode armazenar por 30 dias, depois ele decanta. Então existem diversas características quando você pega um diesel e deixa parado no tanque, que com o equipamento a gás você não tem esse problema. Então as vantagens para quem vai ter numa residência, que normalmente é um local que não vai ter uma equipe de manutenção igual a uma indústria, que não vai ter alguém ali para fazer o abastecimento igual a uma indústria, então traz muita vantagem, é muito fácil, né? Ele é um equipamento muito simples. Ele basicamente, se você quiser fazer a partida dele em manual, é só ir lá e passar automático para manual e apertar o botão de partida. Então ele é feito para esse tipo de segmento. Ele é simples, compacto, ele é mais silencioso, né? Hoje dá 75 decibéis de nível de ruído, tá? Nós também na Energy temos um produto que é uma carenagem super silenciada. Então quando você tem a necessidade de
um ruído menor ainda, porque esse ruído ainda está me incomodando, a gente pode ainda reduzir mais 10 decibéis na emissão do ruído para deixar esse equipamento o mais silencioso possível. Tá? Legal. Bom, então, agora falando da franquia, então hoje vocês têm 4 modelos de negócio. Você tem um modelo que é o modelo exclusivo para a venda desses produtos residenciais, né, de potência menor, que seria a Energy Store, que você pode montar isso vocês têm um modelo de quiosque para shopping, você tem que estar falando ali direto com o consumidor final desse produto. Tem um modelo de loja também para shopping, para centros comerciais. E além disso, você tem um modelo convencional que é para fazer exatamente o que vocês fazem também, a venda e a manutenção dos equipamentos, né? Perfeito. E aí você tem o modelo de franquia que vocês chamam de regional, que é o modelo principal de vocês, que é aquele franqueado que vai numa determinada região, e por isso que ele se chama regional. Ele vai representar vocês ali, então procurar esses clientes que queiram adquirir esses produtos, clientes que já tenham geradores, mas que às vezes não têm a manutenção adequada naquela região, e com a chegada de vocês, com a experiência de vocês ali, ele consegue atender. Hoje, nessa franquia regional, a gente está falando de um investimento ali de R$160 mil para a pessoa se tornar um franqueado, porque ele tem que comprar alguns equipamentos, né, para poder dar essa manutenção. Mas quanto hoje, falando dessa franquia regional, né, quanto que um franqueado hoje conseguiria numa região dessa faturar, né? Como é que funciona isso? Ele teria que ter um número X de clientes? Qual que é o potencial em números disso hoje? A franquia nossa regional, quando nós desenhamos o modelo, né, ela é justamente para chegar em locais onde nós não conseguimos, de São Paulo, né, das nossas filiais, e manter qualidade de padrão de atendimento para esses clientes. Então nós temos muitos clientes corporativos, né, então a gente tinha essa necessidade de atendê-los fora do eixo aqui Rio, São Paulo e Minas, e partimos para essa solução da franquia para dar possibilidade de empreendedores do segmento, né, conhecerem o nosso modelo de negócio, replicar esse modelo, mantendo confiança, qualidade, para um bom atendimento do cliente. Aonde está focado a nossa franquia regional? Em ter uma boa carteira de clientes de manutenção, que é o nosso core business, como eu comentei lá, então, que é o nosso início. Então, quando você tem um bom parque de manutenção de ativos que você controla na região, você consegue ter um bom corpo técnico, você consegue acertar a sua estrutura para fazer projetos maiores. Tá? Então, esse é o grande X. Então, quando a gente fala desse investimento, é o quê? É o investimento inicial para você ter um espaço para ter oficina, ter os carros, ter equipe técnica treinada e habilitada para conseguir desenvolver esse trabalho, que são algumas franquias nossas que já estão rodando, por exemplo, em Salvador, em Curitiba, e que estão tendo bons resultados, né? Estamos começando ali uma atuação. É uma franquia que você demanda um tempo de crescimento, então você vai crescendo ela com um parque de equipamentos, crescendo esse nível de manutenção, e com o aumento das manutenções, aumentando o leque. Então, vendendo retrofit, vendendo instalação. Então, onde que está? A manutenção, ela é o que a gente chama de nosso colchão, ela é para segurar a despesa fixa. Então, o objetivo é você chegar no ponto de equilíbrio, vendendo manutenção mais rápido da unidade. Tem um ticket médio de manutenção hoje? O ticket médio hoje de manutenção é de R$750 a R$800, né? Uma equipe técnica faz em média 70 manutenções por mês. Uma só? Uma equipe técnica. Tá. E aí você tem que ter uma retaguarda para os atendimentos de emergência, para você poder fazer aí o seu trabalho quando houverem emergenciais, houverem chamados, etc. Tá, então uma equipe técnica conseguiria gerar um faturamento ali de 50, 60 mil reais. Exatamente. Fazendo esse trabalho. O grande foco nosso, quando montamos a franquia regional, é que essas franquias cheguem num padrão, por exemplo, de uma filial nossa. Hoje, por exemplo, a nossa filial Rio, que é a que está há mais tempo, né, mais sólida, fatura na média 600 mil reais por mês. Esse é o grande foco dessas franquias regionais em centros estratégicos. E qual que é a margem que fica num negócio desse hoje com faturamento de 600 mil? Se você fizer uma margem hoje aí de 10% a 12% do líquido, né, no negócio, tá? Você podendo reinvestir ele, mas fazendo isso de forma que toda a direção da filial, a direção da franquia, tendo o seu Prolabore. Então a gente trabalha muito com um projeto profissional. Então todo franqueado nosso tem que estabelecer um Prolabore. Então o negócio tem que se pagar aquela mão de obra que está ali executando a tarefa e trabalhando. Então eu preciso de um bom empreendedor, que seja um bom gestor, né?
um bom responsável técnico, porque a nossa franquia é uma franquia técnica, nesse caso regional, então a gente precisa de um bom profissional técnico, né, para que a gente tenha essa linha de frente para prestar um serviço de qualidade e ter resultado, né? Então hoje a gente está muito focado em gerar cada vez mais negócios com valor agregado, ou seja, vender soluções. Então por isso a gente entra nesse portfólio de gerador, subestação, instalação, mas tudo isso parte do começo da manutenção. Não adianta você, vou abrir uma franquia e já vou vender um projeto de uma subestação com geradores. Não, você precisa ter uma estrutura para conseguir chegar nesse patamar de projetos. Então esse é o nosso desenvolvimento de franquia. Então é assim que a gente trabalha as franquias regionais, que estão basicamente, né, sediadas nas capitais. Então o nosso objetivo é expandir para a região norte, nordeste, centro-oeste e sul, né, onde a gente está hoje com Curitiba, mas ainda tem os estados ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que também são possíveis aí novos franqueados que a gente está buscando para ter uma cobertura cada vez maior a nível nacional, oferecendo qualidade, segurança para o nosso cliente e rentabilidade para o nosso franqueado. Legal. Bom, a gente vê... eu acho muito interessante, a gente não gosta de comparar, mas isso acaba sendo inevitável quando a gente está analisando o negócio. Mas é muito legal porque a gente está falando de um investimento de 160 mil, com capital de giro ali, que seja um investimento de 200 mil reais. E hoje, se você pensar no mercado de franquia, porque vocês atuam no mercado de franquia, não tem jeito, apesar de ser um setor totalmente diferente, é muito difícil você ter um negócio com investimento de 200 mil reais que você consiga ter a possibilidade, né? Operando, por exemplo, como opera a franquia hoje de vocês de Curitiba, você falou, né? O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, filial Rio de Janeiro, né? Isso aqui está um pouco mais há mais tempo, né? Que você tenha a possibilidade de um faturamento com uma margem dessa para sobrar 60, 70 mil reais por mês. É muito difícil você encontrar. Você tem hoje franquias que você tem investimento de 2, 3 milhões maiores que você consegue ter faturamentos acima de 50, 60, 70 mil. Então é uma oportunidade de negócio realmente muito boa. Sim. Ela é específica em alguns sentidos, porque tem que ser alguém que goste, né, do segmento. O franqueado não precisa necessariamente ser técnico, né? Ele pode contratar alguém. Não necessariamente precisa ser técnico, né? Então a gente conversa isso muito no início, né? Mas ele tem que ter um perfil sim, de gestor, né? E tem que ter alguém técnico na frente. Ele tem que ter um responsável que vai repassar, que vai receber os treinamentos e repassar isso para a equipe técnica que vai, na hora de um problema, tá lá resolvendo. Então, assim, é uma franquia, nós temos processos, né? Segue esse processo, mas diferente de uma franquia de alimentos, né? Ou seja, que é uma franquia padronizada, nós atendemos máquinas de 40 a 1000 kVA. Com motores diferentes, então você tem ali que seguir processo, mas você precisa ter conhecimento técnico, porque você não tem uma linha de produção igual para todos os casos, cada etapa, cada equipamento tem um problema, então é necessário ter alguém técnico que vai receber o treinamento, que tenha muita responsabilidade para adotar esses padrões, tá? Mas não necessariamente o empreendedor precisa ser técnico, né? Porque você tem duas competências importantes, né, em qualquer negócio, né? Comercial, técnico e financeiro, são essas três competências. Sim. Né? Então você precisa ter. Então não adianta você querer assumir as três se você não tem. Então você tem uma competência, você tem que ter alguém que assuma as outras duas. O franqueado poderia ser a pessoa comercial, poderia ser a pessoa administrativa, ou também poderia ser a pessoa técnica. Eu gosto de dizer assim, sem o comercial nada nasce, porque não adianta querer ter a franquia, fui lá investir 200 mil, coloquei meu ponto de atendimento, não tem cliente. Tá ótimo, não tem cliente. Se não tiver cliente, não é bom para o franqueado, não é bom para nós, porque nós queremos expandir, crescer e ter clientes, né? Então você precisa ter alguém comercialmente ativo, que entenda do negócio, que tenha uma estratégia comercial, que é o que a gente passa no nosso treinamento, quais são os segmentos que é melhor de se atuar, onde você tem mais grupos geradores, como que funciona, mas tem que ter um comercial ali. Depois que o comercial trouxe esse cliente para dentro de casa, trouxe essa carteira de serviço, de venda, você tem que atendê-lo bem. Então você precisa de alguém com competência técnica para executar tudo aquilo que foi planejado e vendido e você atender bem o seu cliente, mantendo todo o nível nosso de qualidade. E por fim você tem que ter o financeiro, porque todo serviço que foi realizado tem que ser pago e tem que gerar rentabilidade. Você não recebe, né? Senão você não recebe. Não adianta vender e não fazer, não adianta vender e fazer e não receber. Então são as três etapas do processo e você tem que ter ali, numa unidade que está iniciando,
isso é menor, né? Então, por exemplo, na empresa hoje, nós temos hoje muitos departamentos, né? Porque a empresa fatura mais de 10 milhões mês, né? Mas você tem hoje uma necessidade, quando está nascendo um negócio, que tem alguém que, eu faço o comercial e o técnico, mas você tem que ter essas duas habilidades. Então, é muito disso que a gente passa no dia a dia ali do treinamento, quando o franqueado inicia, que ele vem fazer o treinamento com a nossa equipe para entender como que funciona o negócio. Então, precisa ter comercial, técnico e financeiro, seguir os nossos procedimentos, atender bem o cliente, a qualidade, né? Entender que tem momentos que você tem que investir em alguns clientes, então a rentabilidade é menor para colher o fruto no futuro, e depois, no momento certo, você está com uma empresa estruturada para pegar o que a gente chama de filé mignon, ou seja, atender os mercados melhores e pegar as grandes obras. Tá? Legal. Bruno, obrigado pela aula. Foi muito bom É bom a gente ouvir de quem realmente domina o assunto, de quem entende, porque quem está procurando investir nesse negócio, eu tenho certeza que quem conhece já o segmento, entende tudo que você está falando, porque vive isso no dia a dia na pele, mas ficou muito claro também para quem às vezes é um gestor, é um vendedor e quer investir em algo diferente, a oportunidade que existe nesse segmento. Obrigado pelo teu tempo, obrigado por vir aqui participar desse podcast. Eu vou colocar para o pessoal aqui embaixo o contato para você poder falar com a equipe de venda, para você tirar dúvidas se você tiver interesse em investir nesse modelo de negócio, que eu tenho certeza, a gente vive isso na pele, é uma excelente opção, é algo diferente e algo que está acompanhando realmente uma tendência aí mundial, e tem é um produto que tem um futuro muito longo aí, né, de crescimento, e quem tiver nesse barco vai poder crescer junto com isso. Então, obrigado aí pela tua participação. Muito obrigado, Fred, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade, né? Poder contar um pouco da história da Energy, do nosso modelo de negócio. De fato, nós queremos trazer cada vez mais franqueados que sejam empreendedores, que estejam comprometidos com os nossos valores, né? Responsabilidade, segurança no que se faz, e muito trabalho, porque não é fácil, né, atingir os níveis que se precisa para gerar os resultados. Nós temos tido bom êxito, né, nos franqueados que estão entrando, então a expansão está aí. Eu acho que o modelo, a necessidade energética, a gente conseguiu passar um pouco do que é esse mercado, que só tende a crescer, porque cada vez mais precisa-se de mais energia, então a gente acredita muito nessa expansão. O modelo de franquias foi justamente o nosso modelo de expansão, porque é o momento que a gente precisa trazer boas pessoas para dentro do negócio. Nós acreditamos muito que as pessoas boas têm que entrar no nosso negócio e todos têm que ter resultado. Então é um modelo que a gente gosta bastante de dar responsabilidade e resultado para esses empreendedores que estão entrando, né? A gente falou da franquia da Store, né, que é a nossa loja, que é um modelo que a gente acredita muito. O equipamento Guardian é um equipamento muito bom, muito promissor, né? A gente falou aqui 1.500 unidades dias produzida nos Estados Unidos, um mercado brasileiro que nós vendemos ano passado 200, né? Estamos querendo esse ano atingir 300 unidades, mas para você ter uma ideia, o mercado argentino ano passado vendeu 2.500 unidades. Nós não podemos perder para os hermanos, não, né? Podemos. Da última vez que eu tive no nosso dealer meeting da América Latina, tive junto com os argentinos, falei, daqui 3 anos a gente vai passar esse número. Então a gente está apostando muito nesse mercado e precisamos de pessoas boas junto conosco para fazer isso acontecer, para vender, instalar e manter esses equipamentos, tá bom? Obrigado aí a todos, obrigado pela oportunidade de estar compartilhando um pouco aí de conteúdo e informações da empresa. Eu que agradeço. E você quiser saber mais sobre negócio, sobre franquias, segue os nossos canais, segue a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, e você vai ter acesso a conteúdos aí que com certeza vão ajudar você a encontrar um negócio para você investir, e vão trazer crescimento pessoal aí para você e para aquilo que são os seus sonhos pessoais. Valeu demais, pessoal!